Muito bom sábado a todos. Creio que estamos todos felizes por estar na casa do Senhor. Peço desculpa. Creio que estamos todos muito alegres por estar na casa do Senhor e creio que de uma forma ou de outra fomos todos abençoados com a lição desta semana. Eu dizia a semana passada ao irmão Filipe Valente que realmente a lição 7 tinha sido uma grande bênção para mim e que tinha sido a minha lição, provavelmente a minha lição predileta até agora. E ele disse-me assim, então espera para a próxima semana. E era verdade, realmente. Esta lição foi uma lição fantástica e quando me lançaram este desafio, eu aceitei-o, obviamente com as condicionantes que teria. No entanto, acreditem que o maior beneficiado, em primeiro lugar, fui eu próprio. Porque Deus trouxe-me esta mensagem, colocou no meu coração a mensagem que tem para cada um de nós e acreditem que ela é individualmente para todos nós e também como igreja, embora seja uma mensagem tão importante para nós como cristãos e como adventistas do sétimo dia. Adorai o Senhor. Esta questão da adoração é uma questão central nos nossos dias. É uma questão que para Deus tem sido um ponto fulcral nos últimos séculos e não é à toa que o autor desta lição e deste trimestre, e provavelmente inspirado por Deus, fez uma ponte muito interessante entre Mateus 24 e 25 e a lição desta semana. Porquê? Lembram-se qual é que era um dos maiores perigos que ele colocou e que Jesus em Mateus 24 nos alertou em relação ao futuro e um dos maiores enganos que surgiriam. Tinha a ver exatamente com o quê? Com os falsos profetas? Com a adoração, exatamente. Há uma expressão que é utilizada por Jesus, inclusive, que já Daniel a tinha veiculado, que é a verdade presente. Já vamos lá chegar, mas também tem a ver com a verdade presente. Uma palavra mais forte ainda. A abominação que desoladora. Lembram-se disso? E o que é que isto tem a ver? Um dos maiores enganos que Satanás colocou no coração do homem desde o início da entrada do pecado, até aos nossos dias hoje, é exatamente a tentativa da substituição de Deus como papel e como protagonista na história deste mundo. E a adoração é o ponto fulcral e principal deste assunto. Porquê? Porque se ele conseguir desviar a adoração de Deus e de Cristo, então ele consegue maniatar as nossas vidas. E a verdade é que a adoração, e especificamente, porque como Criador? Porque como Criador, Deus é o início de todas as coisas. Isto como mente humana é bastante complicado para nós, porque nós, além de sermos seres finitos, somos extremamente limitados, e hoje em dia cada vez mais. Porquê? Porque apesar dos avanços tecnológicos, nós sabemos que em termos de imagem, e todos já lemos que somos criados à imagem e à semelhança de Deus, mas a verdade é que essa imagem está tão esbatida neste momento e tão pálida que a nossa capacidade intelectual de compreendermos o Deus como Criador é bastante reduzida. Porque nós não conseguimos conceber um ser que não tem início e que não tem fim. Porque tudo neste mundo, felizmente ou infelizmente, tem sempre um início e tem um fim. Então, o autor coloca-nos um verso áureo, que, como vocês sabem, é o capítulo 14 de Apocalipse, no versículo 6. E eu coloquei aqui também o versículo 7, porque eu penso que são complementares os dois versículos e acredito que são igualmente importantes. Querias fazer uma introdução? Não, era só uma observação, porque tu falaste em Mateus 24 e eu nunca tinha reparado nisto. Aliás, quando nós lemos a Mateus 24, versículo 12, que fala sobre o amor de muitos esfriaria, ou seja, por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriaria, não é? E é interessante que quando li isto, na Bíblia Bíblica Judaica completa, tem uma versão muito interessante que fala sobre também a adoração, remete um pouco à adoração. Ela diz, e o amor de muitos esfriará por causa do crescente distanciamento da Torá. E a Torá é a lei de Deus. E é na lei de Deus que nós encontramos
o quarto mandamento que redireciona logo para o Criador, não é? Ou seja, a questão do sábado é um dia para observar o Criador. Então achei interessante esta Bíblia mencionar isto, e não só esta Bíblia, a Bíblia das Testemunhas de Jeová também faz essa menção, que é por causa ou seja, do distanciamento crescente das pessoas da lei de Deus. Isso acho que foi muito interessante para mim. Muito bem. Já agora só acrescento àquilo que tu disseste mesmo antes, Tiago, em relação à questão da degradação, digamos, da condição do homem. A estas novas tecnologias que todos nós adotamos, a informática e tudo mais, não aumenta a nossa capacidade nem de memória, bem pelo contrário, nem de inteligência. A única coisa é que nós somos apenas condicionados para determinados gestos, depois temos tudo. Porque isso não alimenta nem aumenta as nossas capacidades cognitivas e intelectuais. Pelo contrário, atrofiam-nas. Sem dúvida. Daí que esta mensagem seja cada vez mais pertinente e realmente estes 2 versículos que nos dizem: "E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno." Eu gostaria que fossem apontando alguns conceitos extremamente importantes. Este é o primeiro: Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: "Temei a Deus", segunda noção, o temor a Deus, "e dá-lhe glória", terceira, "porque vinda é a hora do seu juízo", quarta, o juízo, "e adorai aquele que fez o céu", a adoração ao Criador, "e a terra e o mar e as fontes das águas." Temos depois um remate final, uma curiosidade em relação a esta nova presença deste novo elemento que é as fontes das águas. E é interessante que Deus, com a sua grande sabedoria, ao longo da história desta terra, teve a perspicácia de perceber que, como éramos seres tão finitos, Ele foi entregando ao ser humano esta verdade, a verdade presente que nos é apresentada na lição e na Bíblia, em primeiro lugar, de forma faseada. E sempre esta verdade adequada a cada momento contextual da história deste mundo. Portanto, Ele não entregou o quadro total inicial, Ele foi integrando ponto a ponto. E agora eu coloco esta questão: mas afinal, o que é isto da verdade presente? Para vocês, hoje em dia, nos dias de hoje, o que é a verdade presente? Podemos nos cingir à definição que nos é dada pelo autor. A definição é relativamente simples. Diz-nos que Deus vai integrando ao longo da história do mundo peças dessa verdade de forma adequada e quando era pertinente, quando era necessário para o ser humano e quando o próprio ser humano estava num estado que possibilitasse, portanto, receber essa mesma mensagem. A forma, se calhar, mais simples que eu introquei, que eu tentei, de forma figurativa, encontrar uma explicação para esta verdade presente será realmente a de um puzzle. Imaginem vós um quadro com 5.000 peças. Não sei se alguém gosta de fazer puzzles. Eu quando era criança, gostava muito de fazer puzzles e não gosto. Hoje em dia, exatamente por essas tecnologias, hoje as crianças, e eu gosto muito, e a Laura adora fazer puzzles, porque eu desde o início o estimulei a isso, ela adora. E se calhar foi por isso que eu me lembrei desta figura. Imagina um grande quadro com 5.000 peças, por exemplo, de um puzzle. Todas essas peças são extremamente importantes. Sem algumas das peças, nós poderemos ter uma ideia desse puzzle, mas não ficaremos nunca com a ideia perfeita, com a ideia global do que é realmente esse quadro ou essa tela, por assim dizer. E sem dúvida que a verdade presente nos nossos dias é a última peça, ou as últimas peças desse puzzle são realmente a mensagem dos 3 anjos. A mensagem dos 3 anjos encaixa-se na perfeição em termos contextuais no nosso mundo e tem uma mensagem um pouco, pode parecer um bocado paradoxal ou dicotómica, que é o facto de haver uma grande chamada de atenção para nós nos dias de hoje, mas também uma grande mensagem de esperança. E já vamos lá chegar. É interessante esta citação da irmã Ellen White, em Testemunhos para a Igreja, que nos diz: pessoas sinceras verão a cadeia direta da verdade presente.
perceberão as suas harmoniosas conexões, o encaixe destes elos, elos após elos, ou peças após peças, unindo-se num grande todo, e nela se firmarão. A verdade presente não é difícil de ser compreendida. E o povo que Deus está a conduzir será unido sobre essa mesma ampla e firme plataforma. Os ingleses têm uma expressão muito interessante que é the big picture. Ou seja, é quando se consegue olhar para algo que aparentemente é superficial, mas consegue-se ver o quadro na sua totalidade. Consegue-se entender o que está para lá desse quadro ou dessa tela. E se nós entendermos, eu já vou dar a palavra, se nós entendermos e olhando para este quadro, nós vamos definitivamente perceber o quadro geral que Deus nos quer apresentar. Juntando todas essas peças do puzzle, nós vamos chegar até este versículo, João 14,6. Quem é que sabe o que é que aqui diz? Mais alto. Não? Quem é que é a verdade? A verdade não é nenhum construto teológico ou mental. A verdade é o quê? É Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus Cristo é o centro deste mundo e é o protagonista. E ai daquele que retirar a adoração de Jesus Cristo. Eu penso que alguém tinha uma intervenção. Irmão Carlos, faz favor. Tiago, deixa-me só fazer uma pequena observação e pedir às pessoas que façam um exercício mental. Afinal de contas, quantas verdades é que há? Uma verdade para o tempo de Moisés, outra verdade para o tempo de Cristo, outra verdade para os nossos dias. Quantas verdades é que há? Eu já ouvi alguém dizer aí que há apenas uma verdade. Agora, essa verdade implica que ela seja pregada no seu tempo próprio, em condições próprias, respeitantes à história da humanidade. Nós não podemos exigir que uma pessoa que tem 100 anos tenha entendido a verdade da mesma maneira que uma pessoa que tem 20 anos. Não podemos exigir isso. E isso é uma coisa que se pode constatar. Agora, porquê é que o Evangelho é chamado o Evangelho Eterno? Porque é a mesma verdade em todos os tempos. E é este Evangelho Eterno que nós somos convidados, nós como Igreja Adventista do Sétimo Dia, somos convidados a repor neste mundo que apresenta tantas e tantas verdades, entre aspas, tantas e tantas verdades, cada um à sua maneira. Portanto, esta responsabilidade que cabe à Igreja Adventista, e como nós conversámos lá embaixo, sim. A Igreja Adventista não surgiu por acaso. A Igreja Adventista é uma igreja profética que surgiu no tempo certo para pregar a verdade para o tempo presente. Desculpe. Não, obrigado pela sua contribuição, irmão. E já agora, Tiago, na sequência daquilo que estavas a apresentar como puzzle, cada peça tem o seu timing para poder ser colocado e não ocupa o lugar do outro. Por isso é que essa verdade é sempre presente. Presente porque é sempre atual. Claro. Não é presente como oferta. Também é uma oferta, sem dúvida, mas não é nesse sentido. É atual, sempre atualizado. Sem dúvida. E se nós olharmos para a importância dessa mensagem e da responsabilidade que nós temos no testemunho dessa mensagem, podemos nos questionar então, para quem é que é essa mensagem? Para quem? É para nós só adventistas do sétimo dia? É para todo o ser humano. Esta mensagem é universal. Universal, quando eu vou utilizar várias vezes esta expressão, universal não num sentido de universo de todos os... Porque, como nós sabemos, nem todos os mundos criados caíram no pecado, não é? Apenas o nosso. Mas universal, embora essa mensagem também seja para eles, mas já vamos lá. Mas a verdade é que a pertinência desta mensagem é realmente deste Evangelho Eterno, como disse o irmão Carlos e muito bem, desta boa nova, que é realmente
e se traduzirmos em duas palavras o que é realmente o Evangelho interno, o que é que vocês me diriam? Para vocês, é a mensagem do primeiro anjo. Se nós resumirmos muito rapidamente, o que é o Evangelho interno, afinal? Jesus Cristo. Jesus, o Salvador. Jesus apresentado como Salvador. Porque Jesus realmente, e Deus, tem nos seus atributos três componentes fundamentais e que são muitas vezes colocadas de parte no nosso mundo. A primeira, como já falámos, é Deus, é Cristo e o Verbo como Criador. É Deus, é Cristo como mantenedor. Mas é Jesus como nosso Salvador, sem dúvida. E isto é comprovado através de vários versículos na Bíblia, falando realmente da universalidade desta mensagem a todos os habitantes da Terra, a todas as raças, línguas e povos. A importância da nossa missão. Em Mateus 24:14, falámos nisto a semana passada. E este Evangelho do Reino será pregado a todo o mundo em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Vejam bem a importância da nossa mensagem. Então, mas qual é a razão? Coloco aqui como interrogação o porquê desta mensagem, da necessidade desta mensagem ser universal. Porquê é que não só dirigida a um povo? Ou não é só dirigida a um momento da história deste mundo? Porquê é que é universal em todos os séculos e para todas as pessoas? Tu sabias? Não, o que eu estava a dizer é que todos pecamos e todos carecemos da glória de Deus. Por isso, a necessidade de este Evangelho interno ser universal, porque o pecado... Isso mesmo, porque todos pecamos e a necessidade é igual para todos. Muito bem. Romanos 3, 23. Obrigado por isso. Realmente foi aquele versículo que aqui coloquei. No entanto, para aprofundarmos mais esta noção, nós podemos compreender, o autor faz-nos uma descrição muito interessante, que é o facto da necessidade surgir exatamente porque quando Adão e Eva caem neste mundo, este momento fulcral na história da nossa Terra teve um impacto sobre todos os seres humanos. Ninguém ficou imune, aliás, ao pecado. E todos nós sofremos as suas consequências. A menos que fosse providenciado um remédio, todos nós, o que é que aconteceria? O salário do pecado é a morte. E morte eterna. Irmão Brás. Temos estado a falar sobre a verdade e continuamos a falar sobre ela. Eu estou-me lembrando do encontro que Pilatos teve com Jesus e é que Pilatos diz para Jesus, faz-me uma pergunta, és tu, porventura, o rei dos judeus? Para isso nasci e para isso vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E Pilatos faz outra pergunta, e o que é a verdade? Quer dizer, ele tinha diante dele a verdade completa, da eterna, e voltou as costas. Infelizmente, nos nossos dias, quando nós apresentamos a mensagem, aparecem muitas verdades, como tem estado a falar, mas verdadeiramente a resposta de Jesus não há outra. Ele é completamente a verdade por todo o sempre. Sem dúvida. Ainda a respeito do sábado, e ainda estou-me lembrando ainda, que é assim, no Apocalipse, quando diz adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas, está a chamar a atenção para onde? Para o quarto mandamento. Já repararam? A última vez que fala nesse aspecto é precisamente ali. Porque no quarto mandamento, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E no capítulo 14, adorai aquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas. Extraordinário. Maravilha das maravilhas. Muito obrigado. Muito bem. Então, se todos nós fomos abrangidos por essa condição de pecado, qual será o remédio para este mundo? Qual será o plano B? Plano B esse que foi criado antes até da própria queda do homem. E eu aqui coloquei um versículo que, embora não esteja na lição, eu penso que é fundamental. É um dos meus versículos favoritos, que nos mostra esta grande dádiva e este amor tão grande que Deus tem por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigénito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o Evangelho interno. É Jesus como Salvador. E, obviamente, falámos da universalidade do pecado, também temos que falar da universalidade da nossa missão. Porquê? Porque a grande comissão que nos é colocada, Deus entrega-nos, aqui é Mateus 28, 19, como já devem ter percebido, não é João, aqui foi um erro. Ele diz-nos de forma muito clara, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Procurando um bocadinho aquela imagem que foi colocada há pouco do puzzle e da verdade, dessa verdade presente, a verdade fundamental. Eu creio que quando montamos um puzzle, sobretudo quando ele tem muitas peças, nós vamos ver, se calhar, qual é o centro, qual é aquele que é o mais importante e colocamos ali e depois é que vamos montando o resto. Pessoalmente, quando chego ao céu e à relva verde, que é imensas peças, parece que nos perdemos. Mas, se não montarmos todo, ele não está completo. E aqui, a universalidade deste Evangelho é que temos que chegar a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Todas têm que estar incluídas nesta peça fundamental deste mundo. A verdade é no central, a verdade presente de Jesus como Salvador, o Evangelho que é desde sempre, desde para trás, que é para a frente, é sempre o mesmo, mas temos que chegar a todos os cantos do puzzle. Todos têm que estar incluídos, ninguém tem que estar de fora. Sem dúvida. E agora eu pergunto, se nós temos esta grande missão, e vocês conhecem, aqui agora, ok, agora já está certo. E vocês conhecem de certeza o livro Aos Pés de Cristo. Há um trecho do livro Aos Pés de Cristo que nos fala da importância de sermos testemunhas vivas de Deus. E a importância que isso tem. E agora eu pergunto, para quem é que acham que é a maior importância de nós proclamarmos o Evangelho Eterno? Quem é que serão os primeiros beneficiados? Deus, não acham que Deus, no seu grandioso poder, não poderia, de uma forma grandiosa e espetacular no mundo, transmitir esta imagem de uma vez só a todas as pessoas? Tem poder para isso ou não tem? Porque é que Ele nos escolheu, como diz Aos Pés de Cristo, no livro, para que nós fôssemos realmente a sua agência de Deus na salvação de homens? A sua missão é levar o Evangelho ao mundo e a obrigação repousa sobre todos os cristãos, cada um na medida de dos seus talentos e oportunidades. Deve cumprir a comissão do Salvador. O amor de Cristo, a nós revelado, torna-nos devedores a todos. É muito interessante esta expressão. Nós somos devedores a todos aqueles que não conhecem. Isto complementa aquilo que a irmã Sónia estava a dizer. A importância de ser exatamente para todas as pessoas. E eu já vou dar a palavra, só para concluir esta parte. Não só o privilégio que nós temos de ter esta mensagem, mas também o paralelismo que nós podemos fazer em relação à lição da semana passada. É um privilégio, mas é uma grande responsabilidade. Lembram-se de Mateus 25, na parábola das 10 virgens e na parábola dos talentos que nos é apresentada? O que é que nos diz? Que nos é emprestado talentos e dons. Deus empresta-nos alguns talentos e alguns dons para que nós os possamos desenvolver. E se nós os enterrarmos, depois o que é que irá acontecer? Lembram-se o que é que dizia na parábola dos talentos? Quando o Senhor voltou àquele servo, o que é que aconteceu àquele servo que enterrou as 100 moedas ou o único talento que lhe foi concedido? Foi considerado o servo inútil. Muito bem. E é uma grande chamada de atenção. E nós hoje temos uma tarefa que é de proclamar o Evangelho. Porque aquela parte que Deus considerou que nós podíamos fazer, não fez Ele. Deixou-nos essa tarefa para que nós a cumpríssemos. Mas aí está a nossa responsabilidade. Sem dúvida. Porque se nós formos negligentes, acontece-nos o que aconteceu ao servo inútil.
Muito bem. E, Ele deu-nos o portanto, exemplo essa nesta terra. responsabilidade temos que a examinar a cada dia. Exatamente. Ele, quando esteve nesta terra, ele deu-nos o exemplo e deu-nos essa grande comissão de sermos nós a levar a todas as pessoas. É interessante depois o paralelismo e a ligação que o autor faz na lição, nesta primeira fase da mensagem dos 3 anjos, e o paralelismo que ele faz para o versículo 7, em relação portanto, à mensagem do primeiro anjo. E nós, como vocês sabem, esta lição nós vamos nos focar praticamente só na mensagem do primeiro anjo. Não quer dizer que seja mais importante do que a mensagem do segundo e do terceiro anjo, mas como devem compreender, cada uma destas mensagens daria para um trimestre inteiro, quanto mais para uma semana. Este episódio incrível, num momento áureo da história deste mundo, em que Cristo estava a consumar a sua missão, estava com 2 homens, um à direita e um à sua esquerda, 2 ladrões. É interessante que nós não conhecíamos muito a história destes homens. Ellen White dá-nos alguma miragem sobre o que teria sido a vida destes homens. No entanto, é importante nós compreendermos que eles eram, embora estavam em circunstâncias iguais, eles eram pessoas totalmente diferentes. Os 2 provavelmente já tinham ouvido falar em Jesus, mas um deles já tinha inclusive sido tocado pelo Espírito Santo e já tinha tido a oportunidade em alguns momentos da sua vida de se converter, mas não o tinha feito e continuou na sua vida de pecado. Eu não sei se lembram, aqui, eu não lembro se foi há 2 ou 3 anos, houve um culto aqui na igreja que foi pregado pelo pastor Teófilo Ferreira, que o título era A Última Hora. Não sei se alguns se recordam. E falava exatamente que na vida de um ser humano existe sempre um momento que é considerado a nossa última hora. E eu pergunto, já pensaram para vocês próprios quando é que poderá ser a nossa última hora? Para aquele homem, para aquele ladrão, foi no momento, minutos antes da sua morte. E ele teve um vislumbre, a irmã Ellen White diz-nos que ele teve um vislumbre do Filho de Deus. Ele olhou para Jesus e reconheceu de alguma forma que ali estaria o Filho de Deus. E o primeiro passo foi ter arrependido-se de toda a sua vida de pecado. Pediu perdão a Deus e não só. Além de ele ter pedido perdão a Deus, ele também foi mais longe. Fez-lhe, desculpem a expressão, colocou uma cunha. Disse, meu Senhor, por favor, quando tu estiveres no teu reino, lembra-te de mim. E a resposta de Jesus é incrível. Agora eu pergunto, mas que relação então existe? Qual foi a intenção de Jesus em relacionar o Evangelho eterno com este episódio incrível na cruz? Porquê é que ele nos é apresentado aqui? Quem é que quer arriscar? Eu gostaria de fazer a colocação que esse bom ladrão, como é dito na Bíblia, é um dos maiores exemplos de fé de toda a Bíblia. Porque muitas pessoas acreditou em Jesus quando ele estava fazendo milagres. Só que esse aí não. Acreditou num ser que estava com agonia. Um ser que estava numa situação, vamos dizer, que a pior situação que Jesus passou foi ali naquele momento na cruz. E ele creu nele. Então, tem tudo a ver com o Evangelho eterno. Porque Jesus, mesmo naquela situação, ele ainda era a verdade. O Evangelho eterno ainda era um Salvador. Não é só fazendo um milagre que ele era Salvador. Muito como bem. as pessoas viam. Mas mesmo daquele jeito, ele era o Salvador. Então Jesus é o Salvador em qualquer circunstância da vida. Esse é um dos pontos fundamentais que nos quer, realmente, eu penso que o autor, inspirado por Deus, nos colocou aqui nesta lição. O segundo ponto, e para mim este provavelmente é o mais importante, tem a ver com o facto de que Deus, independentemente das circunstâncias e da condição humana, Deus corre constantemente atrás de nós para nos salvar. E, meus irmãos, não há distância suficientemente grande que nós possamos percorrer e que nos possamos afastar de Deus, não há distância suficientemente grande para que Deus não nos possa alcançar. É que Deus já lá está. Sem dúvida, antes de nós lá chegarmos, Ele já estava lá à nossa espera, porque Ele já sabe aquilo que nos vai acontecer, sem dúvida. O microfone, porque há pessoas que estão a acompanhar-nos através da internet e era importante... Peço desculpa. Jesus não perdia uma oportunidade. E aqui Jesus tem mais uma oportunidade.
apesar, como tu disseste, ele está num momento de agonia, surge uma oportunidade e Jesus não lhe vai falar de doutrinas, não lhe vai falar do sábado, não lhe vai falar do que tu comes, tudo aquilo que nós acreditamos. Apenas Jesus ou mostra-lhe a graça. Minha graça te basta. E muitas das vezes nós procuramos chegar aos outros com doutrinas. E tu ainda há pouco falaste que a nossa vida é a melhor maneira de eu mostrar o Evangelho eterno aos outros. Não é? E era esse foco que eu queria chamar a atenção. Já o apóstolo Paulo nos dizia, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, nós somos apenas canais. E se nós permitirmos que Ele realmente viva em nós, então as pessoas poderão ver Cristo em nós. Eu penso que tínhamos aqui mais uma intervenção. Eu vou avançando até o microfone chegar, porque não temos já muito tempo. Há um versículo bíblico que, embora não estivesse na lição, eu penso que se encaixa aqui na perfeição. E que nos fala realmente dessa grande capacidade, desse amor grande que Deus tem para nós. Romanos 8, 38 e 39. E eu penso que todos vocês conhecem, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há distância suficientemente grande. Irmãos, gravem isto esta semana. Não há distância suficientemente grande que nos possa separar do grande amor de Deus. Tiago, a lição de segunda-feira que estás a mencionar agora, não sei se tu vais falar disso ou não, mas no terceiro parágrafo, o autor da lição fez-me pensar profundamente em algo que nós muitas vezes erramos. E estamos a falar aqui de uma verdade, existe só uma verdade, mas aquela frase que Jesus diz, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Isto é uma verdade ou não é uma verdade? No entanto, ele não poderia ter dito isto ao ladrão na cruz. Não o disse. Ou seja, como já foi falado há pouco, a verdade é como um puzzle, né? Tu também falaste nisso, e a partir do centro nós conseguimos montar todo o resto do puzzle, mas Jesus não vai dizer assim, olha, tu, por acaso, enquanto tu tiveste a oportunidade, tu excedeste a tua justiça acima da dos fariseus, escribas e fariseus. Jesus não vai mencionar isso. É interessante que ele reconhece que Jesus é o Salvador, é o único Salvador, mas tu também mencionaste que ele teve oportunidades antes, o Espírito Santo já tinha trabalhado com ele antes. Porquê é que foi só naquela altura? E nós muitas vezes, e posso falar por mim, temos o hábito até de criticar, de falar nas costas de algum irmão, mas aquele irmão fez aquilo, fez aquilo outro, fez aquilo, e nós temos muito o hábito de criticar, mas Jesus, no entanto, não o fez. E esta frase marca-me, porque Jesus disse, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis nos reinos dos céus. Porquê é que esta verdade não se aplica ao ladrão na cruz? Eu penso que isso, a mensagem do primeiro anjo dá a resposta a isso exatamente. O caráter de Deus, há atributos no caráter de Deus que não podem ser dissociáveis. E dois deles que estão em pé de igualdade, como se um equilíbrio de uma balança, dois pratos se equilibrassem, é realmente a justiça e o amor de Deus. Nós não podemos querer adorar o Deus de amor e não compreender o Deus soberano, já vamos falar sobre isso, e o Deus justo. Porque eles não são separáveis, não há possibilidade de os separar. Daí que nós devemos realmente aceitar o seu amor, mas compreender também a necessidade da sua justiça, porque a aplicação da sua justiça é realmente um ato de bondade e de amor de Deus para nós. Portanto, não podem ser realmente dissociados. Não? Não, é exatamente isso que eu ia dizer. Pronto. Vamos então avançar, já me deram a indicação, temos 10 minutos. O autor faz uma subdivisão da primeira mensagem angélica em 3 partes, embora apresentam uma quarta parte que é quase como um remate, uma pequena curiosidade que eu acho que é bastante interessante. A primeira é: temei a Deus e dá-lhe glória. Eu esta semana fiz um exercício tentando compreender o significado desta mesma pergunta. O que significa temer a Deus? E todos nós, cada um de nós, provavelmente teríamos uma ou duas palavras para dar o significado a esta mesma noção, a este mesmo conceito. Eu fui um bocadinho mais longe. Eu tentei, em primeiro lugar, compreender para as pessoas
que não são crentes, ou pelo menos que não têm a nossa crença, de darem este significado. E perguntei a algumas pessoas, no sítio onde eu trabalho, o que é para elas o temor a Deus? Não é? E algumas delas deram algumas respostas muito parecidas àquelas que estão nos dicionários. Se vocês forem na internet e procurarem num dicionário ou num dicionário da Porto Editora, se forem à procura o que é que quer dizer temor ou temer a Deus, a expressão em termos de semântica, vocês vão encontrar mais ou menos coisas como isto, e foram palavras que me disseram: medo, pânico, pavor, recear, susto, terror. Este, para mim, é um grupo de conceitos que não se adequam de todo àquilo que é o significado que a Bíblia quer dar ao ser humano sobre o que é o temor a Deus. Mas, infelizmente, há muita gente que ainda acredita que isto se aplica. Okay? E há alguns momentos da nossa vida nós muitas vezes nos podemos sentir assim. Em segundo lugar, eu coloquei um grupo de conceitos que nos é falado na lição e que já se aplicam na totalidade a este conceito, embora não aprofundem muito. E eu penso que é chamada daquelas verdades, a verdade lapalice, não é? Para nós adventistas do sétimo dia. O temor a Deus é a capacidade de nós termos, ou é a decisão de nós obedecermos a Deus. Não é? De amarmos a Deus, sem dúvida, de respeitarmos a Deus, de referenciarmos Deus e de adorarmos a Deus, sem dúvida. Não é? Penso que não pode ser dissociado disto, mas eu esta manhã gostaria de ir mais longe, e eu penso que o autor nos fez esse desafio, de tentarmos aprofundar mais este conceito. Não se esqueçam que quando nós estamos a falar aqui de temer a Deus, nós estamos a falar de temer, e agora dando um bocadinho outra vez, complementando a resposta que nós falávamos há pouco, de temer o Deus Criador, o Deus que nos criou. E portanto, em primeiro lugar, se Ele nos criou, nós estamos aqui por Ele. Portanto, se nós pensarmos, conceitos como depender, como abdicar, como ser totalmente transformado, como reconhecer e como humilhar-se, e o autor fala também como glorificar, que não é indissociável, são conceitos que complementam este segundo grupo que falámos há pouco. Tentando pôr em prática estes conceitos, o que é o temor ao Senhor? É realmente eu compreender que sem Ele eu não sou nada. É o princípio da sabedoria. Sem dúvida. E é o princípio e ser sábio, para chegarmos a essa fase, é possível passar por todas essas fases que eu vou agora enumerar. E a primeira é realmente perceber que nós temos que depender incondicionalmente de Deus. Nós temos que abdicar do próprio eu e ser transformado pelo Espírito Santo. Nós temos que carregar a nossa própria cruz. Se carregarmos a nossa própria cruz, e se o nosso eu for crucificado, então a nossa pessoa poderá ser ressuscitada. E quando essa pessoa for ressuscitada, quem surgirá em meu lugar? É Cristo. Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A questão da humildade é fundamental para nós compreendermos o temor a Deus. Reconhecermos que é importante sermos humildes e a importância do perdão e da salvação. E é realmente indissociável o facto de temer a Deus e dar-lhe glória. Porquê? Depois de eu passar todas estas fases e chegar realmente a uma fase em que Deus me concedeu essa sabedoria, então, através da minha vida, sendo realmente testemunhas vivas de Cristo, eu posso glorificá-lo. Porque a melhor forma de glorificar a Deus é através da nossa vida. A forma como nós vivermos a nossa vida, nós poderemos glorificá-lo, ou então sermos o quê? Nós podemos glorificá-lo, ou podemos ser uma pedra de tropeço. Bem, a segunda fase da mensagem do primeiro anjo. Porque vinda é a hora do seu juízo. Já falámos um pouco nisto. É importante só respondermos esta pergunta, porque poderemos ficar um bocadinho confusos, mas afinal o Evangelho Eterno, o que é que isto tem a ver com o juízo final? E o Manuel há pouco levantou esta questão, e realmente não pode ser indissociável. Nós temos que compreender que estes dois atributos realmente são inerentes ao caráter de Deus, e como nós fomos criados à sua imagem e semelhança, nós tínhamos realmente estes dois elementos na nossa imagem, mas que depois foi sendo desbatida, e hoje em dia
somos totalmente dependentes de Deus para compreendermos estes dois conceitos, mas realmente, e nós já falámos e agora já não tenho muito tempo, vamos avançar. Há alguns trechos que a irmã Ellen White nos fala, nomeadamente no livro Fé e Obras. Esta citação é fantástica, que fala-nos de quatro atributos de Deus relativamente a esta mensagem do primeiro anjo, dizendo mesmo que se aceitarmos a Cristo como Redentor, temos também que aceitá-lo como nosso soberano. Não podemos ter certeza e perfeita confiança em Cristo como nosso Salvador se não o reconhecermos como nosso Rei. Não há outra hipótese. E se formos obedientes aos seus mandamentos. Lá está, à lei ou ao testemunho. A importância, o irmão Carlos falava, na importância e na responsabilidade de nós, como adventistas do sétimo dia, como povo remanescente, que temos o quê? A lei de Deus e o testemunho de Jesus. Não é? E, portanto, a importância de nós olharmos para Deus como nosso Redentor, como nosso Soberano, como nosso Salvador, mas também como nosso Rei. Só aí é que a nossa fé tem então um timbre genuíno, pois é uma fé operante. Vamos avançar. O terceiro conceito que nos é apresentado na mensagem do primeiro anjo. E adorai aquele que fez o céu e a terra. Esta questão é fundamental na questão da adoração. Adorar o nosso Criador. Já falámos um pouco disto também, mas eu queria ressalvar dois aspectos. O primeiro é que, como já percebemos, realmente a adoração é o campo de batalha do grande conflito. Aquilo que Satanás, ao longo da história deste mundo, tem tentado colocar como pedra de tropeço para nós, e muitas vezes podemos cair neste erro. E é verdade que isto está relacionado muito com a mensagem do segundo e terceiro anjo, porque implica diretamente nesta questão do sábado. Porquê? Porque a importância do sábado como memorial da criação faz-nos voltar ao passado e faz-nos voltar às origens, faz-nos relembrar que o quarto mandamento é realmente aquilo que nos relembra de Deus, o Deus Criador. E não é à toa que uma das primeiras alterações à lei de Deus, onde reparar na igreja primitiva, mais tarde, quando há o conflito e também a junção entre o poder político e o poder religioso da parte de Roma, o que vai acontecer é que o primeiro mandamento a ser visado é realmente o quarto mandamento. E não é por acaso que isto acontece. É porque o quarto mandamento nos fala realmente do Deus Criador. E agora eu pergunto, hoje este sem dúvida é um dos perigos ainda que nos é levantado, mas que perigos hoje ainda nos poderão distanciar deste grande aviso que este primeiro anjo nos faz, de que vinda é a hora do seu juízo, portanto, acordem e adorem aquele que criou os céus, o mar e a terra. Eu pergunto, que hoje, que distrações poderão ocorrer que nos podem distrair e retirar o foco realmente deste Deus Criador? Qual é que acham que hoje em dia é o maior perigo? Para descansar um bocadinho. Continua a ser a questão do sábado? Também é, sem dúvida. Tiago. Que mais distrações? É assim, ultimamente tenho falado com muitas pessoas, padres principalmente, pessoas ligadas à Igreja Católica, e tenho muito carinho por essas pessoas, atenção. E tenho percebido uma coisa, a maior distração tem a ver com a falta de estudo, não tem a ver com a internet. A internet pode provocar a falta de estudo, mas muitas vezes eu olho para mim e a pensar, se eu não tivesse que falar com as outras pessoas sobre o sábado, pessoas que sabem muito bem e pegarem muitos textos e refutar em relação do sábado para o domingo, eu não era obrigado a estudar mais. Mas quando me parei com certos versículos e com os argumentos que eles usam para mudar a duração do sábado para o domingo,
eu percebi o quão longe estava antes de falar com essas pessoas. E fui obrigado a estudar. Então, aquilo que nos distrai não é a internet, não é a televisão, não é os meus hobbies favoritos. Isso é fruto da minha falta de estudo. Ou seja, o que nos distrai é mesmo, nós não somos como os bereanos, não é? Nós ouvimos e não vamos estudar. E Paulo elogiou muito bem os bereanos ao dizer, vocês são bem-aventurados, porque vocês ouvem, mas estudam. E nosso povo, nós como adventistas estamos a falhar muito nisto. Não nos podemos esquecer de uma coisa, é que a guerra vai ser a adoração. E muitos de nós vamos ser levados a tribunal e muitos de nós vamos ser mortos. Aqui a questão é mesmo esta, o Espírito Santo não nos vai relembrar daquilo que nós não estudamos. Sem dúvida. Como? Mais uma intervenção. Deixem-me só agora fazer aqui o remate sobre aquilo que o Emanuel está a dizer. Esta questão da distração tem a ver com o estudo, sem dúvida. Mas porquê é que nós não estudamos a palavra de Deus? Porquê é que nós não estamos mais tempo com Deus? Isto tem tudo a ver com uma palavra que é relacionamento. As coisas têm sido redirecionadas para que haja novamente um corte da nossa relação direta, pessoal e íntima com Deus. E isto é-nos apresentado em Profetas e Reis. A questão do falso sábado será imposta para todos, sem dúvida. Mas a controvérsia será entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. A substituição de todos os mandamentos, a percepção daquilo que é a lei de Deus para todos nós. Não só é só o sábado, meus irmãos. São todos os mandamentos. Neste momento estão em casa todos os mandamentos. E, mais do que isso, a relação vertical e a relação horizontal que nós devemos ter. Isso é realmente, no meu ver, e corrijam-me se eu estiver errado, o grande engano de Satanás neste momento é cortar de uma forma ou de outra, não interessa, de todos os seus meios. Ele sabe que o seu fim está perto e é cortar pela raiz o nosso tempo e a nossa possibilidade de nós nos relacionarmos com Deus. Alguém queria intervir? Embora nós estejamos já mesmo em cima da hora. É muito rápido. Falaste há pouco, quando falaste das pessoas no teu trabalho, da ideia que elas tinham do temor, e nós sempre podemos fazer uma análise do temor, digamos, entre aspas, do Velho Testamento e do Novo Testamento. E nós, por exemplo, olhamos para o ladrão da cruz e ele não tinha qualquer temor. Ele estava tranquilo e falou com justo tranquilo. E penso que as pessoas, talvez por uma questão de educação, de tradição, veem no juízo um temor tem que ser de medo. Olhando, por exemplo, para o dilúvio, olhando, por exemplo, para o Sodoma e Gomorra, mas o mesmo temor estava também no ladrão na cruz. Ou seja, está um processo de arrependimento, de humilhação, e acho que essa é que é a nossa grande missão, mostrar que o Evangelho é eterno, é o mesmo do passado, também é o do presente agora. Ou seja, o mesmo poder que salvou um ladrão, também salvou o Noé. Mas as pessoas olham para a parte do copo falta encher. Mas a parte do perdão estava lá, Noé, o Ó, por exemplo, não é? Então essa é que é a nossa grande missão, mostrar que o Evangelho não são dois Evangelhos diferentes, mas o Deus é o mesmo, o poder é o mesmo, o amor é o mesmo. Nós é que estamos muito habituados, nós, a sociedade, a focar naquele Deus mau, vingador. Tem que haver o juízo, mas o juízo tem amor e tem justiça. Sem dúvida. Vamos concluir. Só concluir esta parte de Profetas e Reis que eu penso que é fundamental. Que nos diz mesmo que os que pouco a pouco se têm rendido às exigências mundanas, e já falámos um pouco nisto, e conformado com os hábitos mundanos, acabarão por se render aos poderes existentes. Em vez de se sujeitarem a um escárnio, a um insulto, às mensagens, às ameaças, de prisão e de morte. Nessa altura, o ouro será separado da escória. A verdadeira piedade será claramente distinguida da piedade aparente e fictícia. Isto é uma grande chamada de atenção hoje. Para concluir, o último remate da lição em relação à mensagem do primeiro anjo, a fonte das águas. Não nos esqueçamos que existe um grande paralelismo entre a mensagem que nós temos que pregar hoje e a mensagem que Noé pregou antes do dilúvio. E é muito interessante compreendermos que em Êxodo 20:11, a designação que é feita é muito parecida com Apocalipse 14:7, mas Apocalipse 14:7, João, inspirado por Deus, inclui a questão das fontes das águas. Porquê? Porque, sem dúvida, que o dilúvio é um momento marcante para nós compreendermos
a dicotomia desta mensagem, a advertência que é feita, mas a grande esperança que nós temos que o mundo será destruído, mas que nós temos a possibilidade, irmãos, nós temos a possibilidade, se aceitarmos o amor de Jesus, se aceitarmos a sua salvação, nós temos a possibilidade de vivermos nesse mundo que será restaurado. Antes de terminar, eu gostaria de deixar o meu desejo, sinceramente. Gostaria que esta semana que vem, que possamos estudar a Escola Sabatina, que possamos nos lembrar destes conceitos, não só nos lembrar teoricamente, nós possamos colocá-los em prática. E possamos nos lembrar deste versículo também. E este é o meu desejo para vocês, que possam meditar sobre este versículo esta semana. Apocalipse 21, 4 e 6. É um dos meus versículos favoritos e que dá-nos, depois dessa mensagem de advertência, dá-nos uma grande e uma poderosa mensagem de esperança. E diz-nos, e Deus limpará dos seus olhos, dos nossos olhos, toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei, mais uma vez, a fonte de água da vida. Cristo é a fonte da água da vida. Ele é o Evangelho eterno, que nós possamos colocá-lo no nosso coração e possamos vivê-lo todos os dias. Obrigado. Vou-te contar de um amor do seu jeito tão perfeito. Sem perceber, me transformou do meu jeito imperfeito, me aceitou. Deixar ser o que sou toda vez que errei, Ele me perdoou. Que amor é este que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando eu te encontrar, eu quero te dizer te abraçar, ouvir-te dizer: bem-vindo ao lar, para onde for. Vou-te esperar pelo tempo, o tempo trouxe-te, levou, mas vai fazer-te voltar para ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é o teu lugar. Foi só deixar ser o que sou toda vez que Ele me perdoou. Que amor é este que não tem fim? Amor que nunca desistiu de mim. E quando eu te encontrar, eu quero te dizer: eu quero
fazer-te voltar para ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou. Meu coração é o teu lugar. Para onde for, vou-te esperar. Pelo tempo, o tempo trouxe-te, levou, mas vai fazer-te voltar para ficar. Pelo tempo, o tempo foi e me ensinou. Teu coração é o teu lugar. Muito obrigada a estas duas meninas tão queridas, tão simpáticas. Creio que todos nós gostamos. Agora vamos manifestar a nossa satisfação para elas ficarem felizes também. Muito obrigada, Miriam. Muito obrigada, Flávia. E se o Filipe disse para o Tiago, espera pela próxima, eu também digo, esperem pela próxima. Claro que me estou a referir à lição. A lição da próxima semana, não sei se já verificaram o título. Quem é que me quer dizer? Quem é que me quer ajudar? Enganos do tempo do fim. O verso áureo diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana a todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Está escrito em Apocalipse 12:9. Esta lição vai ser uma lição também muito importante, tal como todas as que temos estudado até aqui. É uma lição que nos vai mostrar alguns dos grandes enganos que Satanás nos quer preparar, alguns dos grandes enganos que Satanás quer que os filhos de Deus caiam. Mas também esta lição, além de nos mostrar os enganos, também nos vai mostrar a forma como nós podemos preparar para enfrentar estes enganos. Deus nunca nos abandona, Deus dá-nos sempre a forma, dá-nos sempre a solução de como enfrentar os problemas. Por isso convido a todos a estudarem a lição, tal como o Tiago também já o fez, que todos possam estudar a lição, porque os beneficiários, os primeiros beneficiários somos nós próprios. E ao mesmo tempo convido para estudarem a lição, também convido a todos a estarem presentes no próximo sábado. A que horas? Às 9h30. Cá vos esperamos então. Agradeço também a todos os que colaboraram na Escola Sabatina.